Muito bem, nós estamos de regresso e estaremos hoje falando sobre a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento é um dos principais temas bíblicos, já que ele nos apresenta este assunto como fundamental para entrar na família de Deus. Nós encontramos um texto das Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus ele é abordado por Nicodemos. E Nicodemos, apesar de que era um conhecedor da lei, mas tinha dúvida em relação à sua salvação. E ele chega até Jesus, e aqui nos diz o capítulo número 3, do versículo 1 ao 7, está escrito da seguinte maneira. Havia um fariseu chamado Nicodemos, este era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar a Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre e que veio de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não está com ele. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser natural, humano. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Querido amigo, aqui está uma das principais necessidades do ser humano para entrar ao reino de Deus, para pertencer à família de Deus, o novo nascimento. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, está escrito que Jesus veio aos seus e eles não o receberam, mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A partir disso é possível fazermos uma pergunta que deve estar martelando em sua mente. Por que precisamos nascer de novo? E o que isso realmente significa? Aquilo que nós já falamos, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. O homem tem uma tricotomia, ele é um ser, ele tem espírito, alma e corpo. E a natureza do homem espiritual, ela se relaciona com Deus porque Deus é espírito. Ele tem uma alma que é a parte que raciocina e pensa, as suas vontades, os seus desejos e as suas emoções. E o corpo é a casa onde vivemos. O novo nascimento acontece no nosso íntimo, no nosso interior, mas afeta todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E foi isso que Jesus falou aqui a Nicodemos, não basta nascer da vontade da carne ou de pais humanos ou do sangue, é necessário nascer no reino de Deus. Diante disso, sabemos que, a causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. No livro de Romanos, no capítulo número 5 e o versículo número 10, está escrito da seguinte maneira. Romanos, capítulo 5 e o versículo número 10 diz assim. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus. O pecado natural nos afastou de Deus. Romanos 3,23 diz, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um Deus santo e o homem é pecador. Então, a causa da desobediência, ainda lá no primeiro Adão, quando ele pecou, ele desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, houve uma separação entre Deus e o homem. Então, a Bíblia fala que houve um segundo Adão, que veio reconciliar-nos com Deus. E este se chama Jesus. Foi ele que deu a sua vida, foi ele que morreu na cruz e novamente nos reconciliou com Deus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós passamos novamente a pertencer à família de Deus. A boa notícia é de que através da fé é que nos é dado a graça, por causa da bondade e do amor de Deus, no sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, recebemos perdão pelos nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus, não apenas criaturas de Deus.
A Bíblia registra que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando lá em João 1,12 diz que a todos os que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Há uma diferença, não apenas criatura, mas filhos de Deus. Passa a ter um relacionamento com o seu Criador. Foi isso que Jesus veio nos aproximar de Deus. O cristianismo vai mais além de uma religião, fala-nos de um relacionamento com Deus, com o seu Criador. E isso começa a partir do novo nascimento, quando eu reconheço que eu sou pecador e que por mim mesmo eu não posso chegar a Deus, eu necessito de Cristo. A salvação é como um grande abismo que há entre de um lugar para outro e a única ponte para passar se chama Jesus. Deus é um Deus santo e o homem é pecador. Então a única maneira de nós chegarmos a Deus é através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele se colocou como mediador entre Deus e os homens, aquele que se coloca no meio entre Deus e o homem. O homem pecador e Deus um Deus santo. Então é necessário nós entendermos este princípio. Não se preocupe com o fato de não saber orar ou não entender de um modo profundo ainda a Bíblia, pois essa questão é como você andar de bicicleta. Você não começa a andar e à medida que você vai, com poucos dias você já está andando de uma maneira profissional. Através do teu relacionamento com Deus, de ler a palavra, de orar, de falar com Deus, você vai crescer na sua vida espiritual, você vai crescer em santificação, conforme nos diz Romano, sua mente, o seu coração, à medida que você lê a Bíblia diz que nós vamos sendo programados, né? De acordo com a palavra do Senhor em Romanos 12, nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus. A palavra tem um poder de mudar, de transformar o ser humano. À medida que eu vou lendo, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então é necessário nós entendermos esse princípio. A conversão é um começo para um processo de transformação que é também chamada de santificação. Aquilo que nós explicamos para você. A vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Mas nós não temos que nos conformar com este mundo, mas ser transformado por meio da renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Você vai estar em um relacionamento de comunhão com Deus através da sua palavra, lendo, Deus falando com você e você orando, falando com Deus. Você vai ver a mudança que ocorrerá na sua vida, no seu homem interior, a paz que vai gerar de dentro do seu ser de um relacionamento pessoal com Jesus. Como nós falamos, a conversão é um começo para um processo de transformação que também é chamada de santificação. Pois à medida que me aproximo de Deus, aceitando Ele em minha vida, me torno mais consciente da minha dependência e necessidade de buscá-lo. Quero convidar você a abrir uma Bíblia e ler o que acontece com quem nasce de novo. Está lá em João capítulo 1 e o versículo de número 12, que diz que a todos os que receberam, o que creram no seu nome, Deus lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Você se torna membro da família de Deus. Efésios, o capítulo número 2 e o versículo de número 19, está escrito dessa maneira. Efésios, perdão que eu estou aqui com uma Bíblia, e eu gostaria de ler para você. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. O que Paulo falou aqui aos Efésios. Vocês, os não-judeus, fala dos gentios, somos agora já não estrangeiros, nem apenas visitantes, mas membros da família de Deus. Através de Cristo Jesus, nós passamos a ter a cidadania celestial, ou ser membros da família de Deus. Você sempre terá ajuda para vencer o pecado. Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 26. Eu gostaria de ler para você, está escrito aqui. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavra, pode e pede a Deus em nosso favor. Olha só,
você passa a ter um amigo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que é também Deus, é a terceira pessoa da Trindade, passa a viver em você, passa a ser um companheiro seu, para lhe ajudar nos seus momentos de debilidade, nos seus momentos de fraqueza. Ele vai interceder a Deus por você, vai lhe ajudar na sua oração a Deus. Que maravilha! João capítulo 14, Jesus falou acerca do Espírito Santo, que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias. E essa é a garantia que nós temos. Somos selados quando cremos em Jesus. Efésios 1,13 fala que quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos que Ele, né, ressuscitou dos mortos e cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa. E é Ele que vai transformar de glória em glória a nossa vida, Ele que vai nos ajudar nas nossas debilidades, no nosso caminhar, vai nos ensinar como um bom mestre no nosso viver diário. E eu gostaria, neste momento, de fazer uma oração com você. Em base a esta palavra que nós estivemos estudando nessa manhã ou nesse momento, eu gostaria de fazer esta oração com vocês. Você quer pertencer à família de Deus, quer entrar ao reino de Deus, é uma simples oração que diz da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu entendo que te necessito. Eu me arrependo dos meus pecados e te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, faz de mim a pessoa que tu quer que eu seja e dá-me o dom do teu Espírito Santo. Muito obrigado por me haver salvado. Me ajuda a te seguir e a te servir cada dia. Eu te convido para continuar conosco em Hope Today, aprendendo mais da Palavra de Deus nos próximos estudos que estaremos aqui trazendo para você e que você possa continuar crescendo na tua vida de comunhão com Deus, na tua caminhada de fé. Que Deus te abençoe.